Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 26 de março, quinto e último domingo do tempo da Quaresma. Inauguramos hoje a última semana de preparação para a Páscoa do Senhor. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Um evangelho bem extenso, mas um evangelho que vai falar profundamente ao nosso coração. E eu quero te convidar então a ouvir esse evangelho comigo e a meditá-lo. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos todos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá jamais. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela pensando que fosse ao túmulo para chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio.
Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do meu povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje, nesse 5º domingo da Quaresma, em muitas das nossas paróquias, a forma proclamada do Evangelho que nós acabamos de ouvir será a forma breve. Ela não nos trará a riqueza de detalhes que essa forma longa nos proporciona. E justamente por isso eu quis meditá-la com vocês. E por quê? Porque há detalhes nesse Evangelho dos quais nós devemos nos inteirar para que o nosso amor por Jesus cresça cada vez mais. E um detalhe impressionante e importantíssimo que nós devemos recordar desse Evangelho é o fato de Jesus amar a Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro. Jesus frequentava a casa de Lázaro. Jesus dividia com Lázaro suas angústias, suas preocupações. Jesus ouvia também as preocupações, as muitas inquietações de Lázaro. Jesus tantas vezes foi a Jerusalém e tantas vezes hospedou-se naquela casa. Ali naquela casa, junto com Lázaro, estavam sua irmã Marta e também sua prima Maria, Maria de Magdala, Maria Madalena, aquela de quem o Senhor expulsou 7 espíritos, aquela que, segundo o Evangelho, banhou os pés do Senhor com as suas lágrimas, os secou com os seus cabelos e ungiu os seus pés com óleo. Maria que tinha uma gratidão imensa por Jesus, Maria que também o amava. Vejam, Jesus amava aquele homem, como ama cada um de nós. Jesus ama profundamente, irmão e irmã, cada um de nós. E se preciso fosse dar a vida novamente por nós, o Senhor faria, porque o seu amor é eterno, é de sempre e para sempre. Esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de deixar claro no Evangelho que nós estamos meditando. Jesus nos ama. Depois, um outro fato importante que eu gostaria também de ressaltar nesse Evangelho é a comoção interior de Jesus quando vê toda a situação da morte de Lázaro, quando vê suas irmãs chorar, quando vê o povo todo entristecido, porque Lázaro era um homem bom, Lázaro era um homem de Deus. Jesus muitas vezes se compadece também de nós, nas nossas fraquezas, nas nossas misérias, nas nossas dificuldades. Quantas vezes o Senhor interiormente não se sentiu comovido pela nossa falta de fé, pela nossa fraqueza diante do pecado? Quantas vezes o Senhor não se viu comovido por alguma ação boa que nós realizamos em seu nome, pelo nosso testemunho de fé, pela nossa doação de vida ao seu projeto e ao seu chamado? Um outro fato que eu quero deixar aqui ressaltado é o de que o Senhor chorou a morte do seu amigo. Irmãos e irmãs, quando eu ouço, quando eu leio, quando eu contemplo essa cena do Evangelho, eu me pergunto, quantas vezes o Senhor chorou por mim? Quantas vezes o Senhor se desmanchou em lágrimas diante dos meus pecados? Diante das vezes todas que eu deixei abraçando simplesmente a vida da carne. São Paulo, na segunda leitura da carta aos Romanos, ele nos fala disso. Nós não podemos mais estar presos às obras da carne. E por quê? Porque nós somos batizados, nós somos restaurados pelo Senhor, nós somos do Espírito. Nós precisamos viver segundo a luz do Espírito de Deus. Esse Evangelho de hoje tem que nos mostrar isso. Que se nós queremos ressuscitar, se nós queremos crescer na graça de Deus, nós precisamos abandonar as obras da carne e precisamos nos dedicar a tudo aquilo que o Espírito de Deus nos inspira. Ora, se nós permanecermos na carne,
nós não ressuscitaremos. Mas se nós dermos um passo em direção ao Espírito, o Espírito nos vivificará. Vejam, isso aconteceu na primeira leitura da profecia de Ezequiel. O povo estava na Babilônia, o povo havia perdido a fé, o povo havia perdido a esperança. E Deus dá ao profeta Ezequiel aquela visão dos ossos ressequidos, daquele vale cheio de mortos, mas que o Espírito de Deus faz reconstituir como pessoas, coloca de pé e enche de vida. Deus quer te encher de vida. Deus quer aproveitar a celebração desse domingo, esse último domingo da Quaresma, essa última semana que nós temos de meditação antes do início da Semana Santa. Deus quer aproveitar esse tempo para refazer a sua vida, a sua esperança, a sua fé, a sua caridade. Deus quer que você, no domingo de Páscoa, sinta-se renovado, refeito pela luz de Deus, refeito pela glória do Senhor. Ele pode e Ele quer. Do mesmo modo como o Senhor disse para Lázaro, diante do seu túmulo, com a pedra aberta, Lázaro, vem para fora, o Senhor hoje lança para ti esse convite. Padre Luciano, vem para fora. Ruth, vem para fora. Inês, vem para fora. Cláudio, vem para fora. Sandro, vem para fora. O Senhor quer e pode ressuscitar a nossa vida. Jesus tem poder de ressuscitar os mortos? Tem. Mas o maior poder de Jesus reside no fato de que Ele pode ressuscitar a nós vivos, que tantas vezes vivemos como se estivéssemos mortos, aprisionados pelo pecado, trancafiados nas sombras das trevas, apegados às coisas do mundo. Hoje, nesse dia, eu te faço um convite. Vem para fora. Deixa esse túmulo de morte, esse túmulo de incredulidade, esse túmulo de rancor, esse túmulo de mágoas no qual você entrou e de onde você não quer sair. Venha, veja brilhar a luz de Deus sobre a sua vida. Deixa que o Senhor transforme a sua realidade. Deixa que o Senhor te dê uma vida nova. O Senhor mesmo diz, eis que faço novas todas as coisas. E o Senhor quer começar fazendo nova a tua vida, como fez nova a vida de Lázaro. Diz o Evangelho que muitos judeus creram em Jesus por causa do que Ele fez. Mas nós, que não vimos o Senhor ressuscitar os mortos, nós que não enxergamos o Senhor caminhando sobre as águas e acalmando a tempestade, nós que cremos no Senhor verdadeiramente, somos muito mais felizes do que eles. Por quê? Porque o Senhor está vivo e verdadeiro no meio de nós. Que Deus te abençoe e até amanhã.